Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos a mais uma semana com atividades online de matemática e vamos prosseguir no assunto sobre regra de 3 simples, tá ok? Então vem comigo e vamos para a aula. Então seguindo aqui com o assunto, a gente vai continuar falando sobre regra de 3 simples e hoje eu trouxe mais 2 exemplos para a gente vendo como é que resolve esse tipo de conta, para a gente pegar direitinho como é que vai fazer a regra de 3, tá ok? Então, nosso primeiro exemplo diz o seguinte: Mônica viu na internet a receita de um bolo que indicava a utilização de 300 gramas de farinha de trigo e 3 ovos, além dos outros ingredientes, Para facilitar, só coloquei esses dois. 300 gramas de farinha de trigo e 3 ovos tinha na receita da internet. Porém, Mônica quer utilizar 500 gramas de farinha de trigo. Bom, ela na internet tem lá uma receita com 300. A Mônica tem uma forma maior e ela quer fazer um bolo um pouco maior, então vai utilizar 500 gramas de farinha de trigo. A pergunta é: para que a receita fique na mesma proporção da receita da internet, quantos ovos deverão ser utilizados por Mônica? Então a gente vai ter que observar a proporção, tá? Se eu tinha 300 gramas de farinha de trigo, ela utilizou 3 ovos, a Mônica quer utilizar 500 gramas. Quantos ovos ela vai precisar utilizar? Então, antes de começarmos a fazer a conta, vamos observar, que quanto mais farinha, mais vai ter dos outros ingredientes também, Quando você tem uma receita, você aumenta ali a quantidade de um ingrediente, você vai ter que aumentar também dos outros, para a receita ficar proporcional e ficar com o mesmo sabor, vamos dizer assim, Então, a gente observa que a gente tem grandezas diretamente proporcionais, Porque quanto mais de um, mais dos outros também. Quanto menos de um, menos dos outros também, certo? Então é diretamente proporcional, beleza? Se é diretamente proporcional, a gente vai fazer a conta sem mudar nada, vai fazer a conta direta. Então, se eu tenho aqui, a Mônica viu na internet que 300 gramas de farinha vai utilizar 3 ovos, então a Mônica quer utilizar 500 gramas de farinha. Quantos ovos ela vai precisar nessa receita? Aí a gente viu na aula passada que o que é que eu faço com isso? Eu pego aqui, aqui tá farinha e farinha, E aqui ovos e ovos, não é isso? Aqui a farinha da receita da internet e a farinha que a Mônica quer utilizar. Então farinha e farinha. E aqui 3 ovos que tinha na internet com a quantidade que a Mônica vai precisar. Então ovo e ovo. Então a gente vai formar 2 frações e igualar elas. Então vai ficar 300 sobre 500 igual a 3 sobre x. Exatamente igual vai aparecer aqui, certo? Percebam que eu peguei aqueles valores e transformei em 2 frações. E agora, lembrem que quando eu tenho 2 frações separadas por uma igualdade, eu quero fazer a conta com elas, vou fazer meio pelos extremos. Ou seja, o de baixo vezes o de cima da outra fração e o de cima de uma fração vezes o de baixo da outra, certo? A dica que eu dou é que sempre você comece pelo que for multiplicar pela letra. A letra não está aqui, então ela vai multiplicar fazendo um x, então vai multiplicar pelo de cima. Então comece pelo que tiver a letra. Então vai ficar 300x igual a 500 vezes 3, igual aparece aqui. Beleza? É uma dica só, não é uma regra não, tá? Se você fizesse o contrário, ia dar certo também, tá bom? Então, seguindo aqui, a gente agora vai fazer essa multiplicação. 500 vezes 3, 1.500. E aí agora eu tenho 300x, que é igual a 1.500. Quanto é cada x? Lembra que eu falei que era importante a gente observar o método de resolução, porque vai ter vezes que a gente não vai conseguir fazer de cabeça. Então esse daqui é um deles. 300x é igual a 1.500, quanto vale cada x? Sei lá. Então é só a gente olhar aqui, qual é o número que está na frente do x? 300.
Então eu vou pegar esse 300 e dividir aqui. Então vai ficar x é igual a 1.500 dividido por 300. Quando você pegar e fizer essa conta aí, uma forma simples que tem é o seguinte: o de cima aqui, o último algarismo do número de cima não é 0 e o último algarismo do número de baixo também é 0. Você pode cortar esse 0 com esse 0. Fica 150 dividido por 30, tá? E aí 150 também não termina com 0? Sim. 30 também não termina com 0? Sim. Então você pode cortar também esse 0. Corta esse 0 com esse 0 aqui. Fica 15 dividido para 3. Né? Um jeito mais simples de fazer a conta. Tá? 15 dividido para 3 é igual a 5. Beleza? Se você não entendeu esse negócio aí, vou dar a dica novamente, mas não é regra. Você pode fazer sua conta do jeito que você preferir. Tá? Sempre que dois números estão sendo divididos e ambos terminam com 0, você pode cortar o último 0 de cada um, mas só se terminar com 0. Se tivesse um aqui na frente, por exemplo, não pode cortar não, só se terminar os dois, terminar com 0. Aí você corta o 0 com outro 0. Beleza? E assim diminui o número, fica mais fácil de fazer a conta. Beleza? Então, 1.500 dividido para 300 também dá os mesmos 5. Cortando 0 ou não, certo? Vai dar o mesmo valor. Isso quer dizer que a Mônica vai precisar utilizar 5 ovos na receita dela. Tá ok? Então vamos para outra questão aqui. Paulo fez uma viagem de Arapiraca a Maceió com uma velocidade média de 60 km por hora e gastou 2 horas de viagem. Quanto tempo Paulo levaria se ele tivesse uma velocidade média de 80 km por hora? Bom, então vamos observar aqui, né? O Paulo viajou de Arapiraca até Maceió com velocidade de 60 km por hora. Viajando com essa velocidade, ele gastou 2 horas. A pergunta é, se ele andasse mais rápido, fosse a 80 km por hora, quanto tempo ele levaria? Aqui, inicialmente, a gente vai observar que quanto mais rápido ele andar, mais rápido ele vai chegar, ou seja, menor vai ser o tempo. Então, quanto mais rápido Paulo andar, menor vai ser o tempo. Então, a velocidade aumenta, o tempo diminui. Não é o contrário? A velocidade, se ele aumentar e andar mais rápido, o tempo que ele vai gastar vai ser menor. Então, é o contrário. Se é o contrário, são grandezas inversamente proporcionais. Então, é o inverso, tá? O que é que isso vai mudar em relação ao exemplo anterior? Vai mudar que a gente vai ter que inverter a segunda fração. Só isso, tá? O método de resolução é o mesmo, só que a gente vai inverter a segunda fração quando for começar os cálculos. Vamos ver. Então, o Paulo andou a 60 km por hora. Nisso ele gastou 2 horas. Aí a pergunta diz, quanto tempo ele levaria se ele andasse a 80 km por hora? Então 80 km por hora, quanto tempo ele levaria? Certo? Observem que a armação aqui do Paranauê, tá? 60 km por hora e na mesma coluna, embaixo do 60, 80, que significa o quê? Quilômetros por hora também, a velocidade. Então aqui é velocidade e aqui é velocidade. Cuidado para não jogar esse x para cá, porque ia dar errado. Porque o x representa o quê? O tempo que ele gastou, né? Então 2 horas ele gastou com 60 km por hora. E x é o que eu não sei ainda, que é quanto ele gastaria se andasse a 80 por hora. Então beleza. Velocidade em cima de velocidade, tempo em cima de tempo. Tá ok? Aí, como eu falei, as grandezas são inversamente proporcionais. Então quer dizer que quando eu formar a fração aqui, ó, vai ficar 60 sobre 80, e essa daqui eu vou inverter, porque são inversamente proporcionais. Então vai ficar x sobre 2. Dessa maneira aqui, certo? Note lá que eu mantive a primeira do jeito que está e a segunda eu inverti. E agora,
segue a conta exatamente igual a que foi anterior. Meio pelos extremos, o de baixo de uma pelo de cima da outra, e assim com o outro também. A dica segue a mesma, certo? Sempre a gente vai fazer primeiro o que tem a letra. O que tem a letra está aqui, então vai ficar com 80. Então primeiro a gente faz 80 vezes x igual a 60 vezes 2. Dessa maneira aqui, tá? 80x igual a 60 vezes 2. 60 vezes 2 é igual a 120. E aí 80x é igual a 120. Quanto vale cada x? Basta a gente ver o número que está aqui na frente, ó, 80x, e dividir por ele. Então vai ficar x é igual a 120 dividido para 80. A mesma dica que eu dei na questão anterior, tá? 120 termina com 0, 80 termina com 0. Então posso cortar esse 0 com esse 0. Vai ficar 12 dividido para 8. E aí essa conta não é exata, é uma conta decimal, um número com vírgula, né? Vocês vão ter que fazer ela, que vai dar 1,5. 1,5 é a resposta. Cuidado com essa resposta em número decimal quando se trata em hora, por exemplo. Porque 1,5 não quer dizer que é 1 hora e 50 minutos. E também não quer dizer que é 1 hora e 5 minutos. Tá? 1,5 é 1,5, né? 1,5. 1,5. E 1,5 significa 1 hora e meia. 1 hora e 30 minutos. Ou 1 hora e meia mesmo. Tá? Então, cuidado que esse decimal aqui, quando ele representa horas, ele tem uma pequena diferencinha, tá? Então você tem que pensar um pouquinho o que é que ele significa. 1,5 não é 1,5, então quer dizer que é 1 hora e meia. Beleza? Então quer dizer, se o Paulo tivesse andado a 80 km por hora, ele teria economizado meia hora de viagem, tá? Beleza, pessoal? Então essa é a ideia que eu tinha para mostrar para vocês. Mais alguns exemplos aí de regra de 3, porque, como eu falei, é um assunto muito importante, vocês precisam entender ele, beleza? Então segue aqui a nossa atividade, tá? Tá aqui no link da descrição e também no nosso grupo de mensagens. Fiquem todos com Deus, eu fico por aqui, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, um beijão.